Igreja Católica é uma das instituições mais antigas do mundo quando se trata em religião. E é claro que no passado muitas coisas absurdas aconteceram em nome de Deus. E o representante maior da Igreja Católica é conhecido como Papa. Então vocês vão conhecer agora nesse top 5 os 5 papas mais pecadores da história. Eles fizeram coisas absurdas e muitas vezes utilizaram o nome de Deus para isso. Vale lembrar que eu não estou criticando nenhum tipo de religião, a ausência dela. Esse é um vídeo informativo, então vá criar sua guerra santa em outros comentários, meu amigo, porque nesse aqui as pessoas são civilizadas e comentam com respeito. Então vamos lá, que vocês vão ver agora os 5 papas mais pecadores da história. Tamo junto, Legião! O Papa Leão X é um papa que não quis economizar na hora de pecar. O Papa Leão X incentivava os seus fiéis a fazerem uma coisa bem peculiar que você vê hoje em dia em várias igrejas. Que é o seguinte, ele colocava preços nos pecados dos outros e obrigava a dar dinheiro em troca de sua absolvição. Eu não consigo entender qual é a lógica de uma pessoa de cobrar dinheiro pela absolvição, sendo que isso é algo de graça que Deus deu, fora que Jesus morreu na cruz. Mas enfim, vamos nos focar. Se a pessoa não pagasse em dinheiro os seus pecados, eles iriam queimar no inferno e sentar no colo do cramunhão. E vários historiadores defendem que Leão X era homossexual e foi o primeiro papa homossexual da história. Porém, isso não é confirmado, e ser homossexual não faz ele menor que ninguém. O homossexualismo é algo normal que já está desde o início do primórdio da humanidade, mas as pessoas gostam de tratar isso como aberração porque são mente fechada. E além disso, o pontífice era conhecido por cobrar tributos para o céu, o que é algo muito bizarro, e o torna também um dos papas mais obscuros da Igreja Católica pelo fato de que ele negava totalmente a entrada no céu, não que isso estivesse no poder dele, mas na época as pessoas acreditavam que sim, caso a pessoa não pagasse em espécie viva o seu pecado. E existe uma fofoca que eu não posso falar se é real ou não, mas muitas pessoas falaram que quando ele morreu, ele estava envolvido com um ato sexual com uma jovem. Mas isso são fofocas da época que não podem ser confirmadas hoje em dia. O Papa Júlio II fez muitas coisas absurdas quando estava na liderança do papado. O papa mais ligado ao pecado da luxúria é o conhecido Júlio II, que teve inúmeras amantes, uma filha ilegítima, e além disso, outras 2 filhas que morreram na infância e ele não prestou nenhum tipo de assistência. O Papa era extremamente ligado a este pecado. Participava de orgias, bacanais, entre outras coisas com gosto bem duvidoso. Em 1511, o conselho fez acusações seríssimas contra ele. E está citado historicamente essa seguinte frase: ele era um vergonhoso sodomita coberto de úlceras. Este homem era fã das artes e esculturas antigas. E Júlio forçou Michelangelo a concluir a Capela Sistina antes do tempo que ele precisava. E para você ter uma ideia, Michelangelo se negou a terminar o túmulo do Papa Júlio, pois ele não gostava nem um pouco deste Papa. Júlio sempre estava participando de orgia com jovens e ele era extremamente ligado a garotas mais novas. Muitas pessoas até mesmo já acusaram ele historicamente de pedofilia. Naquela época não era visto como pedofilia. Lembre-se, épocas diferentes, leis diferentes, forma de ver a sociedade diferente. Mas Júlio era conhecido extremamente como Papa do Sexo e do Bacanal. O Papa Urbano II, você já deve muito ter ouvido falar sobre ele nas suas aulas de história. Você aí que já estudou a Cruzada já deve ter ouvido falar do Papa Urbano II.
Ele é conhecido como um dos papas que mais ordenou mortes até hoje. E veja bem o porquê. O Papa Urbano II decretou: todos os que morrem pelo caminho, seja na terra ou no mar, ou na batalha contra os pagões, terão remissão imediata dos pecados. Isso eu concedo-lhes através do poder de Deus a mim concedido. Ou seja, ele se achava o dono da porta do céu. Mas ele iniciou a cruzada, uma das maiores batalhas religiosas que já ocorreram, e até mesmo hoje, graças à cruzada, muitas guerras e disputas territoriais ainda acontecem. O homem deu a cada assassino, estuprador, ladrão, pedófilo uma chance de entrar no reino de Deus. Ou você realmente acha que no exército que havia na cruzada eram só soldados? Muitas pessoas, quando ouviram que seriam libertadas de seus pecados e iriam ascender ao reino dos céus, se inscreveram no exército para poder se livrar dos seus pecados e também pegar grandes espólios de guerra. Você pode até duvidar de mim que estou te falando isso agora. Pergunte para você, para o seu professor historiador. Ele vai te falar que isso é real, isso realmente aconteceu. O sumo pontífice tinha também uma habilidade tremenda de oratória. O cara tinha uma habilidade incrível e tudo que ele falava, ele conseguia. Para você ter uma ideia, ele conseguiu convencer todo o concílio de Clermont a aprovar a primeira cruzada e todo mundo o aplaudiu, gritando: Deus o quer! Deus quer a cruzada! O Papa Alexandre VI não foi um papa bonzinho, meus amigos. Ele era responsável por uma das maiores orgias da Igreja Católica. 50 prostitutas amontoadas em uma única sala, onde o Papa e os seus membros do clero poderiam fazer o que quisessem. E acredita, ele só colocou em seu clérigo pessoas que tinham o dever de não participar das orgias apenas para observar. E também ele controlava o número de orgasmos. Você não está ouvindo isso errado, não. Ele teve várias amantes, incluindo Giulia Farnese, e teve inúmeros filhos ilegítimos. O cara simplesmente não tinha limites nas suas pernas. E o pior de tudo, ele também estuprou a sua filha. O homem só teve um fim graças a vários assassinos que foram contratados para matá-lo, até que um dia um conseguiu terminar o serviço. Ele foi envenenado e morreu lentamente, sofrendo como um desgraçado nos longos próximos dias que ele teve. Porém, ele morreu aos 72 anos de idade. E para finalizar, a cerejinha do bolo, o Papa João XII, ou João XII. E pode ficar tranquilo que para ir pro céu aqui nesse canal é só você deixar o seu like, que já ajuda muito. Esse era um Papa peculiar. E veja bem o porquê. Ele era opositor ao Papa Formoso e é o responsável por um dos momentos mais bizarros e doentios da história da Igreja Católica, o Sínodo do Cadáver, conhecido popularmente como Julgamento do Cadáver. Foi pelo fato dele ter pego o Papa Formoso e julgado ele 9 meses depois que o Papa havia morrido, ou seja, o corpo do pontífice foi exumado, vestido com insígnias e ornamentos católicos e colocado em um trono, e então acusado de transmigração e a violação do direito canônico, e também falso testemunho. E você aí, sim, você mesmo que está me assistindo agora, isso realmente aconteceu. Não é lenda ou uma historinha para te assustar. Isso é verídico. Isso é algo totalmente fora de noção. E para você ter ideia, adivinha quem foi o juiz? Isso mesmo, Sérgio III foi o juiz. E naquela época ele não era papa. E agora, vocês vão ouvir algo mais surreal ainda. O Papa Formoso foi despido de suas vestes
e teve os 3 dedos da mão direita, que são os 3 dedos que os papas, pastores costumam abençoar as pessoas, foram amputados e todos os seus atos e ordenações foram inválidas. Sim, você pode estar achando isso bizarro, mas realmente aconteceu. Tudo que aquele Papa Formoso tinha feito foi desclassificado pelo Papa Sérgio III. Ele basicamente deu um golpe, entre aspas, no outro Papa. E depois disso, o corpo foi sepultado em um cemitério para estrangeiros. E depois foi desenterrado mais uma vez. Não, você não está ficando louco. E foi lançado no Rio. E o Sérgio III ficou no poder até 14 de abril de 911, quando acabou falecendo. O Papa João XII tem uma história que dá inveja a qualquer psicopata. Sim, você ouviu certo. Ele é descrito como libertino, criminoso e sanguinário. Ele estuprava as próprias irmãs, que mantinham uma relação sexual também com a mãe, fora as prostitutas. João XII presenteava com cálices de ouro cada prostituta que ele transava. E ele tinha uma mania bem peculiar de abençoar as suas amantes em locais sacros do Vaticano. E quando eu disse abençoar, meu grande amigo, não é abençoar de bênção mesmo, era de foder. Ele fodia até mesmo nos túmulos de São Pedro e São Paulo. E acredite, além de tudo isso, ele castrava e cegava os seus cardeais. Ele era conhecido como Papa Cruel. E ele causou tanto estrago à Igreja Católica que todos os sacerdotes de nível inferior se reuniram para discutir sobre isso. Porque, sério, o cara estava causando um dano imenso à igreja. E todo mundo sabia que ele era devasso. O cara que transa com a própria mãe e irmãs, você vai esperar o quê dele? E ele estava nem aí para tudo isso. E ele ameaçou todos os envolvidos contra este motim relacionado a ele. E ele disse muito bem, se alguém fizer algo contra mim, eu vou mandar castrar e cegar todo mundo. Quando ele retornou a Roma, em 1963, sua vingança foi infinitamente pior do que a ameaça dele. Ele depôs o Papa Leão e, ao invés da excomunhão, ele executou e mutilou todos aqueles que fizeram parte disso. Ele arrancou pele de bispos. O cardeal teve o nariz e 2 dedos cortados e a língua arrancada. E 63 membros do clero e da nobreza foram decapitados. Ele é conhecido como Papa Negro. E acredite, não para por aí, meus amigos. Segundo a descrição do bispo João Crescêncio de Protos, enquanto estava tendo relações sujas e ilícitas com uma matrona romana, o Papa foi surpreendido pelo marido da sua amante em pleno ato, e o enfurecido traído esmagou seu crânio com um martelo. Ou seja, o cara só foi morto porque o nosso grande amigo aí que estava sendo chifrado colocou um fim da forma certa. Ele exterminou o amante da mulher e também o Papa mais devasso que já existiu na história. Esse foi o nosso top 5. Qual é o próximo tema que você aí quer? Já se inscreva no canal, que isso não custa nada, eu te garanto. E ative as notificações. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.